Hoje é sábado, dia do nosso bate-papo de sábado, com esse café gostoso, com esse suco maravilhoso, com os lanches especiais da Eloíra Alimentos. Muito obrigada, Eloíra Alimentos, por nos proporcionar sempre aqui no bate-papo de sábado esses lanches tão gostosos. Para você que está aí com a gente, esse é o programa que vai ao ar todo sábado com convidados especiais. E claro que neste sábado, que está findando esse ano de 2021, que foi um pouquinho conturbado, nós vamos falar aqui de uma retrospectiva, mas uma retrospectiva vinda de uma entidade muito importante para a nossa região. E que, para quem não tinha o conhecimento da importância dessa entidade, teve a oportunidade, sim, durante a pandemia, de saber o quanto a Amufrom fez e está fazendo para que as coisas todas se organizem. Mas antes, quem vai apresentar o nosso convidado de hoje é o âncora que está aqui do meu lado também, Alcides Vicini. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos que estão nos acompanhando nesse dia iluminado que Deus nos deu, nesse dia do grande aniversário, não é? Hoje, dia do aniversário de Jesus. Pouca gente se dá conta, ou enfim, a gente se dá conta, mas pouca gente menciona que Natal é o dia do aniversário dessa figura maravilhosa que veio para salvar o mundo. Então, nesse dia tão especial, estamos aqui com o nosso prefeito de Boa Vista do Buricá, o Joãozinho. Ele é carinhosamente chamado assim e certamente a maioria do pessoal de Boa Vista do Buricá e nós todos, né, da associação que o conhecemos, gostamos de chamá-lo assim pela figura simpática que ele é extremamente dedicado ao que faz e se dispondo hoje a participar desse momento tão especial aqui do Portal Plural, celebrando com você, com a sua família, com a sua gente, nós, toda a nossa região, saudando, não é, Jesus, que nasceu, o aniversário dele hoje, e que certamente tem nos abençoado fartamente e nos dá o estímulo para que a gente se encontre, que a gente se reúne e principalmente, não é, João, que a gente se dispõe a trabalhar por aqueles que mais precisam. Então, bem-vindo, Joãozinho, aqui ao bate-papo de sábado. Bom, primeiramente, obrigado, né? Eu acho que eu sou um privilegiado em diversas ações. Primeiro que eu posso vir aqui no Portal Plural e ter essa grande companhia, né, da Carol, do nosso eterno prefeito aqui de Santa Rosa. E também sempre com esse lanche gostoso do Eloíra. Vou fazer uma propaganda para ele também, né? Porque todas as vezes que eu venho eu sou recepcionado com esse banquete aí muito bom, né? E quando o Vicini fala de Joãozinho, é assim realmente que eu gosto de ser chamado. Já alguns dias atrás falei numa reunião que nós tivemos com os prefeitos. Eu gosto porque fui a vida inteira assim chamado pelo apelido de Joãozinho. Joãozinho pela forma que a gente conduz todas as questões. De uma forma muito serena, muito simples, muito humilde, mas também muito enfática, muito firme quando precisa ser, né? Então realmente eu gosto quando me tratam pelo apelido. E realmente nós estamos aí vivendo, eu acredito que um dos momentos mais mágicos do ano, que é as proximidades do Natal. Não pelas festividades, né, Vicini? Mas também pelo momento de reflexão, pelo momento das orações que nós precisamos fazer, para nós olharmos para dentro de nós se tudo aquilo que nós fizemos foram as coisas mais acertadas ou não. Então é o momento da gente fazer uma breve retrospectiva e tentarmos acertar cada vez mais. E é isso que nós, dentro, tanto como prefeito e assim como presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, nós sempre tentamos fazer. Não acertamos todas elas, mas se erramos foi tentando acertar, né? Nunca com o objetivo de errar, muito pelo contrário. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês e também a todos que acompanham esse importante meio de comunicação nesse dia tão importante para o final de ano. Carol, acho que é importante, ouvindo o prefeito presidente falar, né, em cooperação, é interessante lembrar aquela frase do filósofo que diz
que a grande descoberta desse período da humanidade é perceber que cooperar é mais importante do que competir. Verdade. E certamente a Associação dos Prefeitos, ela é a grande lição dessa solidariedade, dessa reunião de cabeças, de pontos de vista, de ideologias, mas todos voltados para o mesmo objetivo, que é tomar medidas que sejam boas para a população, que sejam boas, enfim, para a gente que, afinal de contas, vive nesse pedaço do Rio Grande. É verdade. E assim, nós também aqui do Portal Plural, a gente fez parte desse ano de 2021, porque nós estivemos presentes em grande parte das reuniões, vivenciando com vocês da MUFRON e com todos os prefeitos a ansiedade da pandemia. E a gente podia ver nas reuniões o quanto os prefeitos estavam unidos por essa causa que era quase que uma proteção social, né? E quando o Joãozinho subia lá, pegava o microfone e a gente estava lá, a gente percebia, né, que você dizia, nós precisamos nos organizar. Era uma frase muito constante dele. João, essa retrospectiva, eu gostaria que tantas coisas aconteceram em 2021. Foi a pandemia, a paralisação comercial, que deve ter te dado uma dor de cabeça gigante. Não para, tem que parar, não tem que parar. A sociedade que não trabalha no comércio... Escolas fechadas. A sociedade que não trabalha no comércio querendo fechar, os comerciários precisando abrir. Aí tem a privatização da Corsã. Aí veio os 57 anos da MUFRON. Então, olha que cesto de acontecimentos que tivemos e que a MUFRON esteve aí no seu... né? É como se te colocassem numa frigideira fervendo, né? Grandes e importantes. Então, eu sei que tem muitos detalhes que a gente não vai conseguir lembrar hoje, mas eu gostaria que você pincelasse, assim, esse ano. Eu acho que nós precisamos, tenho a certeza absoluta que nós precisamos iniciar realmente pela questão da pandemia. Não adianta, foi o foco principal na grande maioria das ações, né? Mas é importante que se diga aqui também que nós sempre, desde que nós assumimos a associação, nós olhamos com um viés diferente para os setores. Primeiro que, quando nós montamos um comitê técnico de enfrentamento à pandemia, em que o Dr. Bevenhur foi o nosso líder dentro desse comitê técnico, eu sempre dizia que nós precisaríamos inserir dentro desse comitê não apenas técnicos da área da saúde, porque eles possuem uma visão técnica na área da saúde. Nós precisamos inserir na discussão a sociedade. E nós fizemos o quê? Nós fomos buscar na CISAP um representante para estar junto conosco e ouvirmos deles a realidade do que está acontecendo lá fora. E no momento que nós fizemos isso, nós conseguimos entender a questão técnica da área da saúde, mas as questões profissionais de serviços, comercial, industrial, as áreas culturais, esportivas, a educação. Nós inserimos diversos atores para nos auxiliar na resolução deste grande problema. E nós fomos um pouco mais além, Vicine e Carol. Nós sempre dissemos e continuamos fazendo isso, que é dialogar com a sociedade. Eu sempre digo que você não toma uma decisão entre quatro paredes. Você não acerta decisões sozinho em um gabinete. Ou você dialoga com a comunidade e entende seus anseios, ou você vai cometer muitos equívocos. E nós, quando nós assumimos, nós pegamos o pior momento da pandemia. Infelizmente que na nossa região foi o momento que mais pessoas faleceram, infelizmente. Mas nós conduzimos sempre de uma forma muito transparente de dizer que as atividades elas precisam se manter abertas, as atividades escolares precisam retornar. A nossa região foi uma das pioneiras em abrir as atividades e principalmente as escolas. Por quê? Porque nós dialogamos com a sociedade. Nós sentamos com os setores dos esportes, setores de evento, com as entidades religiosas,
sentamos com representantes das associações comerciais, industriais e agropecuárias. Então, quando nós dialogamos com eles, ouvimos de que forma nós poderíamos fazer e termos mecanismos para manter as atividades funcionando e colocando todos no seu compromisso, cada um fazendo a sua parte, nós prefeitos, a vigilância sanitária, a saúde, mas os setores que querem estar abertos precisam fazer o seu papel também. Lembrando, prefeito, que essa reunião, a primeira reunião do Covid, ela foi feita em 18 de janeiro com os prefeitos todos online. Exato. Exato. Me permita interromper, claro, por favor. Amigos que estão nos acompanhando. O João, vejam bem, o João assumiu em janeiro, ele se elegeu e assumiu a prefeitura em janeiro, lá em Boa Vista do Buricá. Ato contínuo, já teve que assumir a associação. Então eu quero, em primeiro lugar, a coragem dele ter aceito o desafio, não é? Representando os prefeitos eleitos pelo PMDB, porque foi há um pacto dentro da associação, que o partido que mais faz prefeitos, ele tem, é o primeiro a comandar o segundo. Depois o segundo, o terceiro. O meu time, que é dos progressistas, é o próximo, né? Não, é o terceiro. Terceiro. Ano que vem será o PDT. O PDT, certo. Então nós somos o terceirão aí. Mas estamos firmes lá esperando, né? E há um detalhe importante. Ele falou do BVU. O BVU, quando eu fui prefeito, do período de 2017 a 2020, o BVU foi meu vice-prefeito. E o BVU é médico. E no entreveiro da pandemia do ano passado, né, de 2020, o BVU era importantíssimo para nós. Era meu vice-prefeito, mas ele é doutor mesmo, não é dizer... Não, ele é doutor mesmo, porque ele fez doutorado nos Estados Unidos sobre essa questão de infectologia, essa coisa toda que tem a ver com a pandemia. Exato. Com essa epidemia que aconteceu. Então, por isso que eu fiz essa digressão, para dizer, o acerto, primeiro, a coragem do Joãozinho de assumir a presidência e depois, na presidência, conduzir as ações, porque isso não é brincadeira, porque as opiniões são muito diferentes. E, principalmente, os prefeitos que recém assumiram, alguns, com toda isso é assim mesmo, não tinham bem ideia o que é ser prefeito e decisões duras que têm de ser tomadas desagradando os setores. Então, você não tem ideia do que passou pela cabeça desse alemãozinho aí, né? Exato. Para ver, o que eu vou fazer, meu Deus. E o BVU, que era doutor na área, ele foi escolhido pelos prefeitos, indicado pelos prefeitos, para ser o coordenador do comitê. Então foi uma acertada fantástica, né, Carol? Né? E sabe que, Vicine, assim, ó, dentro de toda essa sistemática ainda, não foi apenas as flexibilizações ou restrições. Nós tivemos muitos casos, por exemplo, que nós auxiliamos, os municípios auxiliaram, por exemplo, na colocação de mais 10 leitos para UTI, porque estavam todos esses leitos praticamente ocupados que tinha na nossa região e nós precisávamos mais leitos. Então nós fizemos uma força-tarefa com todos os prefeitos unidos, isso é importante que se diga. Nós trabalhamos muito unidos este ano e eu posso apenas afirmar isto deste ano, porque em outros eu não era prefeito, mas a união fez a diferença e nós conseguimos reverter valores dos municípios para o Hospital Vida e Saúde. Nós fizemos uma força-tarefa com empresas da nossa região, grandes empresas, que auxiliaram também no pagamento desses 10 leitos, da compra e aquisição dos equipamentos. A Libem, através do Juscelino, foi sempre um parceiro grande nosso também, que conduziu muito bem, tanto a Libem como nos auxiliou, com distribuições de máscaras, de álcool gel, cobertores, toalhas. Então, assim, nós envolvemos a sociedade. Básicas, né? Exatamente. Então, nós envolvemos toda a sociedade, sabe? Para nos auxiliar nessa questão do Covid. Mas nós acreditamos que hoje esteja superado esse ponto do Covid, que é o que nós queremos, que nós possamos, a partir de agora, vivermos uma vida novamente normal, né? Assim como nós vivíamos anteriormente, e que isto não precise mais acontecer, nenhuma restrição para qualquer atividade que seja, né? Nesse particular, Carol,
Aqui estamos com a Tainara, que está nos ajudando aqui, escondidinha, né? Mas ela é preciosa aqui, porque se ela não trabalha direito, você ali de casa não vai ver nenhum de nós aqui. Então, obrigado, Tainara, que você, nesse período natalino, está conosco aí, né? Levando o recado adequado aos amigos que acompanham o Portal Plural. Eu dizia, certamente uma das coisas complicadíssimas foi a definição de quais os caminhos para minimizar a devastação que a pandemia causou. Um deles foi a vacinação, como foi falado mal do presidente da República, como foi falado mal de todo mundo, quase aí, né? Por quê? Porque no começo ninguém sequer sabia muito bem qual era o caminho a tomar. Sequer se sabia que poderia ter vacina ou não. Exato. Então vejam, mas graças a Deus, e eu diria, tanto o governo federal, através do Ministério da Saúde, quanto o governo do Estado, eles conseguiram estabelecer um fluxo, né, de repasse de vacinas para os municípios espetacular. Extraordinária a forma que conduziram, né? Porque eu lembro muito bem que lá em fevereiro, março, quando estava para iniciar essa vacinação, o governo federal encaminhou um cronograma da vacinação. E eles diziam que até final de setembro todas as faixas etárias previstas seriam vacinadas. E isso se concretizou. Mas se concretizou por diversos fatores. Primeiro, um cronograma bem executado, com a aquisição das vacinas. Segundo, o governo do estado fazendo o papel dele, que é a distribuição. E terceiro, os municípios, através dos centros de vacinação que cada um possui dentro do seu município, das salas de vacinação, os profissionais lá também trabalhando diuturnamente, finais de semana, feriado, aplicando as vacinas. Então, foi um conjunto de ações que deram certo também. Hoje, lá em setembro, nós já estávamos todos nós vacinados, né? Então, que fez com que, obviamente, pudéssemos retornar já naquela época com a grande maioria das atividades. Então, é um fato verídico e importante que aconteceu também esse trabalho conjunto, né? Bom, eu estou acompanhando aqui as notícias da Mufron para que eu também tenha a questão da retrospectiva. Em abril, tivemos o primeiro lockdown, pode dizer assim, aonde fechou tudo. Depois, em maio, fechou de novo. E em junho, retornamos a fechar, né? E aí, em junho, é onde a nossa região aqui, ela tem o maior índice de contaminação do estado. Imagina a preocupação desses prefeitos, em especial do João, né? E aí, começaram-se medidas restritivas. E aí, começou a se falar na vacina. Isso. E se nós formos analisar, prefeitos, tá aqui já, estamos vacinados. Isso. Em 5 meses, né? 5, 6 meses, todos vacinados. Então, de fato, não parece uma demora, mas não foi. Se a gente for pelo contrário. Analisar todas essas questões, né? Então, nunca se fabricou uma vacina tão rápido, nunca se distribuiu ela tão rápido, nunca se colocou ela no braço tão rápido. Então, João, acho que vale a pena aqui a gente elencar um papel importante de uma santoagelense no processo da definição aqui na região de um espaço especial para socorrer as pessoas contaminadas com a Covid-19. A doutora é a juíza do trabalho, que no momento em que o nosso Abosco, na época, né, ele estava em situação falimentar, ele estava em processo de extinção, né, ela conseguiu autorizar a região a ocupar aquele espaço para transformá-lo de uma quase tapera que ele tinha virado, porque estava fechado há um bom tempo, e sabe como que é a casa Exato. fechada e o que acontece, né? Permitiu, então, que nós pudéssemos, uma ação que tu fez referência aí, todos os prefeitos da região entraram na luta, e o Abosco se tornou o nosso grande santuário para salvar vidas. exatamente. A juíza do trabalho, a doutora, Eu não lembro o nome. por agora ele escapou. Pô. Não, eu não lembro o nome porque na época doutora, eu não estava ainda. Sim, então, foi no ano 2020 isso aí, né? Pô, desculpe, doutora, esquecemos. nós vamos fazer uma correção depois, ali, vamos colocar o nome dela aqui embaixo da legenda. Certamente, porque ela foi decisiva, porque imagine, estava em situação de fechamento, complicação, porque né, havia dívidas trabalhistas, uma coisa, né, completamente complicada. Ela autorizou
E um detalhe importante também, com o consentimento do Sindicato da Saúde. Né? Ela foi buscar também o assentimento do Sindicato da Saúde, doutora Raquel, tá? Doutora Raquel. Ou senão, né? Mas isso já também que começa os anos que vão se somando fazem certamente demorou, mas lembrou, né? Presidente, uma pergunta aqui também, olhando aqui no site da Mufron. Além de vocês sofrerem aquela pressão dos comerciários, também teve a pressão do setor de eventos, né? Isso. Foram feitas várias reuniões durante esse ano, né, com o pessoal dos eventos, promotor de eventos, para tentar organizar da melhor forma possível. Houve essa pressão também? Como é que foi? Eu não vou dizer que foi pressão, houve na verdade um pedido nosso da própria Mufron, nós provocamos isso, como eu até comentei no início, que nós fazíamos as reuniões. Então, nós provocamos uma reunião com setores de evento, seja eles o fotógrafo, seja isso o foi lá em junho ainda, exato. Né? E o que é que com isso nós conseguimos fazer na nossa regional? Nós fomos realmente pioneiros na abertura de eventos. Por quê? Porque nós tínhamos que tomar uma decisão que refletia na atividade deles. Mas de que forma esses setores poderiam nos auxiliar para que o vírus não se propagasse tanto? Então, com isso, nós tomamos medidas não tão restritivas quanto o governo do Estado. E é importante que se diga aqui, por diversas vezes nós enfrentamos o governo do Estado. O governo do Estado era muito mais restritivo do que nós. E nós, por diversas vezes, dentro da nossa regional, nós liberávamos mais, sim. Mas por quê? Porque nós tínhamos a certeza que estavam todos compromissados conosco. Sejam setores de eventos, setores das instituições religiosas, né, das entidades, ou até mesmo dos esportes. Isso nós conseguimos fazer, né? Isso nós conseguimos fazer. E nesse meio tempo, nessa muvuca toda de Covid, a gente recebe também em junho a visita do ministro. A questão do turismo, né? Tudo corre muito paralelo, né? Por exemplo, nós não podemos nos ater a apenas um assunto. E isto ocorreu em paralelo diversos assuntos. Entre eles, as visitas que nós tínhamos programado, por exemplo, com ministros. Sempre capitaneado, obviamente, pelo deputado Osmar Terra, que tem um acesso muito bom ao governo federal e que sempre foi a pessoa que abriu a possibilidade desses ministros virem até Santa Rosa. E nós, dentro da fazer uma digressão. Por favor. O Joãozinho toca num assunto que é importantíssimo. É frequente a gente ouvir pessoas falando mal do político. É uma tropa de não sei o quê. Nunca é um adjetivo muito agradável. Mas eu diria o seguinte: bom, maravilhoso é ter políticos que sejam da nossa região, comprometidos com a nossa região e que na hora da necessidade possam puxar à frente de fazer com que nós sejamos percebidos, notados nos grandes centros de decisão, seja Porto Alegre, seja Brasília. E certamente o Joãozinho lembra do deputado Osmar Terra. Cara, ele foi decisivo nessa caminhada toda, como outros, evidentemente, também, né? Mas pelo fato dele ser médico, de ter sido secretário da Saúde por 2 vezes, de ter sido ministro do governo Bolsonaro, cara, ele foi de uma preciosidade fantástica. Então, nesse momento, em nome dos Marter, queremos saudar todas as grandes lideranças nossas, que são verdadeiros tesouros da região. Nós temos que proteger pessoas que conseguiram se eleger e estão em postos chaves e não voltam, não viram as costas, como se diz, para a nossa região. Qual é o município hoje que nós podemos dizer que recebeu em tão curto espaço de tempo 3 ministros, né? Então nós recebemos o ministro Gilson na época, o ministro do Turismo, onde nós apresentamos um projeto de suma importância para a região costeira, que foi a rodovia costeira. E a pesca esportiva, né? Exatamente, a pesca esportiva. Nós fomos até Porto Alegre, conversamos com o secretário de Turismo, o Santini, e ele disse o seguinte: olha, se vocês trouxerem para mim uma minuta de decreto que realmente abranja toda a legislação, nós vamos trabalhar para que isso saia. Então, o que é a pesca esportiva? Nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Rio Uruguai, nós não podemos fazer a pesca esportiva.
Do nosso lado nós não podemos, mas do lado argentino pode. Vejam só a incongruência disso tudo, né? Então nós encaminhamos também para o secretário de Turismo, Santini, através do governo do estado, então, uma minuta de decreto para que eles pudessem trabalhar e liberar a pesca esportiva aqui na nossa região, que ia alavancar e que irá alavancar muito o setor, que é o que nós precisamos pós-pandemia, trabalhar com mais afinco, com mais força, a questão de trazer turistas. Trazer turistas do Nordeste, de outros países que adoram uma pesca esportiva, que adoram conhecer a natureza, onde grandes empresários poderão trazer aqui grandes empreendimentos, seja eles com cabanas, hotéis, resorts, enfim. É isso que nós precisamos. Então estamos trabalhando muito em cima disso. E assim é com a Costaneira também, que nós apresentamos então para o ministro Gilson. O que nós falamos de outro ministro? Há poucos dias atrás nós recebemos também o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, onde nós inauguramos aqui em Santa Rosa, que tem sempre um papel fundamental de todos os prefeitos, da MUFRON e do deputado Osmar Terra, que foi a inauguração daquela ala de cintilografia. Sabe, então, nós temos que sim, Vicine, agradecer por nós termos representatividade na nossa região, né? Termos políticos representativos a nível federal. E isso faz com que nós tenhamos hoje aqui um Santa Rosa cada vez melhor e é bom para a nossa regional. Nós tivemos também, Carol, a ministra Damares que nós recebemos. Né? Foi inclusive no dia que teve a conferência municipal aqui em Santa Rosa, onde nós pudemos encaminhar com ela diversos projetos. Muitas vezes os projetos eles não são a nível regional, mas os municípios possuem cada um a sua demanda interna. E com a vinda desses ministros e de toda a sua equipe, nós conseguimos fazer com que os prefeitos, secretários viessem, acompanhassem e conversassem com eles aqui em Santa Rosa, para tentar resolver as demandas. Eu mesmo, lá no município de Boa Vista do Buricá, nós tínhamos um veículo para o Conselho Tutelar, que estava 3 meses parado na agência. E conversando com o pessoal aqui em Santa Rosa, eles mostraram para mim, prefeito, amanhã já pode ligar lá, vai estar liberado, porque só falta tal e tal situação. Foi resolvido numa conversa aqui em Santa Rosa. Então, a MUFRON sempre foi parceiro na vinda de agentes políticos, na vinda de ministros de Estado, justamente porque nós entendemos que a vinda deles aqui, conhecendo a realidade, fazendo aquilo que se pede, menos Brasília e mais Brasil, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Né? Carol, veja bem, quando nós falamos de associação dos prefeitos, significa o quê? São 20 homens, mulheres, eleitos em cada um dos municípios, que se reúnem para buscar interesses mais amplos, que são o interesse de todos. Então, hoje, quando estamos celebrando o Natal, você que está chegando agora conosco aí, estamos entrevistando aqui o Joãozinho, que é o presidente da AMUFRON, e nós até agora falamos de 2021. Não adianta, Natal, já estamos botar um olho em 2022. A Tainara está pedindo um intervalo, né? Vamos fazer Acho que ela intervalo. quer um cafezinho, né? Lembrando que hoje nós não citamos os patrocinadores nominalmente, porque também é dia de Natal, mas queremos agradecer a cada uma de vocês, empresários, empresas que apostam no Portal Plural, e porque apostam permite que nós possamos levar essa mensagem positiva, de esperança. Mas eu tenho eles aqui comigo. Claro. Não toque então, pô. Quero aí um Feliz Natal. Deisicon, Amufron, Farmácias do Pedrinho, agora Pedrinho Farmácias. Aqui com a gente tem a Hidrofer. Tem também a Sucores, RBF, Imigrantes Hotel, onde acontece sempre as reuniões da Amufron, Ouro e Prata, Funerária São José, Cameira, que fez 50 anos, Mujica, Alibem, Shelter Segurança, o Hospital Vida e Saúde, referência no Brasil inteiro, Eluir Alimentos, que nos brinda, Decore Brinque e FEMA. Então, no próximo intervalo, nós estamos pulando aqui os meses, já falamos de pandemia, visita do ministro, ou seja, pandemia, turismo. Agora, quando nós voltarmos, nós vamos falar um pouquinho dos 57 anos da MUFRON, que foi comemorado em julho. Então, vamos para um breve intervalo para a gente aqui comer mais um pouquinho desse lanche gostoso aqui do Eluir e já já a gente volta.
Amufron realizou a Assembleia Geral no Hotel Imigrantes, em Santa Rosa, com a participação das 3 associações regionais, objetivando um maior esclarecimento sobre a privatização da Corsã. A reunião avaliou os desafios dos gestores frente ao processo de privatização. A discussão, que reuniu prefeitos também das regiões Celeiro e Missões, trouxe ao debate especialistas no tema e parlamentares que acompanharam o assunto. Amufron, entidade com muita história, conquistas e anseios. Hidrofer Comercial de Ferragens, a loja de ferramentas mais completa da região. É o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa em ferramentas, utensílios, equipamentos e materiais diversos. Com uma seleção de produtos da melhor qualidade, preços incomparáveis e um serviço ao cliente de primeira qualidade. Hidrofer, o shopping do Serralheiro. Há 37 anos, alcançando os objetivos e superando as expectativas. Em Santa Rosa, na Rua Buenos Aires, 141. Fone 3512-5125. Você já conheceu o Imigrantes Hotel em Santa Rosa? Vale a pena conferir tudo que ele oferece. Cada detalhe foi pensado para garantir a qualidade da infraestrutura de hospedagem, de gastronomia e de eventos. Destacam-se 66 apartamentos, divididos em 3 categorias. Um amplo estacionamento, recepção 24 horas, web office, salas de estar, lobby bar, restaurante, salas de eventos para confraternizações sociais e eventos profissionais para até 300 pessoas. Imigrantes Hotel foi especialmente planejado para apoiar outras empresas, oferecendo conforto e tranquilidade nas hospedagens e em eventos, contribuindo para o sucesso e o desenvolvimento da região. Acesse nosso site imigranteshotel.org e conheça o hotel que você precisa. Bem, estamos de volta hoje aqui, recebendo no bate-papo de sábado, nessa data tão especial, né, que é 25 de dezembro, a data onde a gente comemora o aniversariante principal da vida, né, Jesus Cristo. Então, Feliz Natal para você que está com a gente nesse momento. Hoje eu recebo aqui o presidente da Amufron, o Joãozinho, conhecido como Joãozinho. E a gente está conversando sobre as retrospectivas desse ano de 2021. Então, no bloco anterior, nós falamos de pandemia, a visita que nós temos aqui de alguns ministros que estão auxiliando a nossa região. E agora nós vamos falar também dos 57 anos de história, de emancipação, de tantos municípios, né? E muitos deles pertencentes a Santa Rosa, uma trajetória que identifica de uma forma muito especial, né, o que é a Amufron. Como é, presidente, estar à frente da Amufron, né, nesses 57 anos? Primeiro, Carol, é importante que se diga que eu, quando entro lá naquela associação, e não é porque o Vicine está aqui, mas eu vejo o papel fundamental que teve o Vicine para hoje nós podermos dizer que nós temos uma sede. Hoje nós temos um endereço. Hoje nós temos uma referência. Hoje os prefeitos sabem onde ir. Há alguns anos atrás ficava indo de um lado para outro, de um prédio para outro. Então, quando eu entro lá, não tem como não lembrar. Então já faço aqui publicamente o agradecimento. O Vicine não é da minha época, obviamente não trabalhamos juntos como prefeitos, mas eu sei da importância que é para uma entidade tão forte e tão importante como é a Amufron, ter um local específico, dizer que é seu, né, que tem um endereço, que é a sua casa. Então, obrigado. E quando eu entro lá também... Deve, por favor. Ele me gravou um pouco, deixou, né? Deixa eu tirar minha casquinha, como se diz no popular. Eu quero repartir essa oportunidade com os prefeitos da época, né, que foi uns anos atrás. Eu já nem lembro exato, porque eu fui prefeito 5 vezes eleito, né? Então eu me perco um pouco quando aconteceu isso. Mas foi importante porque a Câmara de Vereadores, veja bem, era um prédio, uma estrutura de Santa Rosa, da Prefeitura de Santa Rosa. Todos os vereadores apoiaram maciçamente, todos votaram a favor para que nós fizéssemos, então, essa cessão de uso, se chama isso, à associação. Para que Santa Rosa pudesse dar uma casa aos seus filhos, porque todos os municípios da região
ou são filhos de Santa Rosa ou netos. Não sei se já não temos bisneto, viu? Esses municípios menores, últimos aí, acho que são até, mas neto de certeza. Então é uma coisa que me veio assim, né? E eu reparti com todos os vereadores na época, o fato de Santa Rosa ceder o espaço para que a associação dos prefeitos da Amufron pudesse dizer, nós temos a nossa casa em Santa Rosa. Então a gente tomou essa iniciativa e eu fico feliz. E um detalhe importante, a associação junto com o COFRON já estão com recurso suficiente para ampliar aquele espaço e criar lá um auditório, é isso, né? Exatamente. Então está nas mãos, se não dá no tempo do Joãozinho agora, certamente o sucessor do Joãozinho, que é o Jones, é o prefeito de Horizontina. Eu quero ver se eu quero ir lá, né? Quero essa inauguração. Com certeza. Então, só essa digressão para dizer que bom que fizemos isso, porque certamente ajudou a aglutinar ainda mais a região toda. E para continuar, então, Vicine, quando eu entro lá, além dessa questão que eu já falei, que eu pontuei, eu vejo lá os quadros de todos os ex-presidentes. Então, eu acredito que hoje a nossa região só é realmente forte, pujante do jeito que é, porque nós sempre tivemos prefeitos comprometidos com a região, prefeitos presidentes. E quando eu vejo também esses 57 anos de Amufron, eu vejo que por ali passaram diferentes prefeitos de diferentes partidos, de diferentes ideologias, diferentes formas de condução, mas que todos eles tinham um único objetivo, de fazer o bem para a população, de desenvolver a nossa região. Então, é isso que faz com que a gente continue entrando lá, assim como eu fiz agora como presidente, e saiba que tem um compromisso muito sério, muito grande e muito importante. E por isso que nós sempre fomos muito sensatos nas nossas decisões. Então, 57 anos da Amufron representa o desenvolvimento da nossa querida comunidade. Lembrando aqui, Boa Vista do Buricá fez 58 anos de emancipação. Vejam só, praticamente a mesma idade, né? Então, praticamente Boa Vista do Buricá nasceu no mesmo ano que a Amufron. Então, só isso demonstra a grandeza que é essa associação e o quanto ela contribuiu, né? E, infelizmente, esse ano nós não pudemos fazer uma comemoração mais pontual, mais específica, porque era justamente na época da pandemia. Mas eu sempre digo que a comemoração que nós podemos fazer é trabalhar bastante, é nos organizarmos e auxiliar a comunidade. Eu acho que isso a Mufron fez durante esse período de 57 anos aí de bem vividos, vamos dizer assim, né? Uhum. Penso, colocando aqui, Carol, Tainara, amigos todos que estão nos acompanhando de casa nesse dia de Natal. Mais uma vez, né? Feliz Natal para ti. Feliz Natal para sua família. Para todos nós que acreditamos que Jesus é o Rei, à medida que a gente segue os ensinamentos que ele deixou, certamente o clima de Natal, que é um clima de ternura, que é um clima de bem-querença, que é um clima de a gente olhar para o outro e senti-lo como irmão. Não importa a posição dele, que a gente saiba que ali, naquela pessoa que está ali perto de mim, é um irmão que eu tenho, digamos assim, sob a luz de Deus. Que a gente possa, de fato, se sentir, cada um faz a sua parte e por isso as coisas boas vão acontecendo. Eu diria, prefeito, o homem, né, o ser humano, a mulher, o homem, ele precisa ter esperança. Porque quando o homem perde a esperança, realmente é uma pessoa que está a perigo. No pós-pandemia que nós vivemos ainda, com algumas inquietudes, nós estamos vendo a Europa ainda, né, havendo uma espécie de segunda época desses problemas todos aí. Mais uma onda que chama. É uma onda, exatamente. Mas nós certamente... Claro que tem essa seca que atrapalha um pouco, principalmente o setor da agricultura. Mas nós sentimos no ar uma revoada de coisas boas, que 2022 será de coisas boas, haverá coisas boas. O que é que o prefeito, presidente da associação e prefeito de Boa Vista do Buricá, enxerga com esperança para 2022? Nós precisamos sempre analisar
nas questões mais macro, né? Porque nós estamos à frente desse processo regionalmente. Então, as nossas avaliações, eu entendo que elas são as mais positivas possíveis. Porque primeiro nós temos um povo muito batalhador, um povo trabalhador, um povo ordeiro, diga-se de passagem. Nós temos uma produção primária, nós temos uma agropecuária muito pujante, que alavanca muito da nossa economia. E nós entendemos que esse setor vai continuar gerando riquezas dentro da nossa regional. Nós vamos continuar sendo, dentro do Rio Grande do Sul, uma referência na produção leiteira, na produção de suínos. Nós temos aí um polo metal mecânico extraordinário. Para se ter uma ideia, a nossa região aqui produz 70% das colheitadeiras do Brasil. Olha só a potência que nós temos aqui dessas grandes empresas, né? Então nós entendemos, principalmente no setor primário, e assim nós investimos esse ano, nós trabalhamos muito o APL, já que nós entramos um pouquinho nessa questão, o APL leite, que é o arranjo produtivo local, né? Especificamente trabalhando com leite, porque é um dos grandes produtos que nós produzimos na nossa região. Nós somos a região que mais produz leite no Rio Grande do Sul, e no Brasil estamos perto também de bater esse recorde. Só perdemos para algumas regiões de Minas Gerais, né? Então nós trabalhamos essa questão também muito. Nós trabalhamos juntamente com o Cored, que eu vejo que o Cored tem um papel fundamental também junto com a Mufron e também junto com o Cofron. O Cofron é um parceiro em muitas questões mais administrativas, mais jurídicas, né? A Mufron ela já tende a ser mais política, com decisões mais políticas. Mas esse conjunto de ações que as três tomam juntas, e sempre foi assim, tenho certeza absoluta que as perspectivas para o ano que vem elas são das melhores possíveis. Porque nós temos projetos que são encaminhados hoje, mas que são resolvidos daqui 4, 5, 10 anos. E assim nós podemos ver hoje um hospital aqui em Santa Rosa muito bem desenvolvido porque se trabalhou a longo prazo. Nós temos a grande possibilidade de termos um aeroporto com possibilidade de grandes aviões pousando aqui, porque se trabalhou a longo prazo. Então nós também temos algumas ações que precisam ser trabalhadas a longo prazo, para o ano que vem, para 3 anos, para um próximo mandato de outros prefeitos. E ações essas como, por exemplo, nós temos aqui uma briga sadia, obviamente, da construção de uma ponte em Porto Mauá, que nós precisamos sim tirar ela do papel. Existe um trabalho muito forte, muito grande de empresas, empresários, que querem essa ponte. E a Mufron é parceira e sempre foi parceira. Assim como nós estamos... Isso pode acontecer daqui 4, 5, 10 anos apenas. Mas nós não podemos perder a esperança que o senhor fala, né, Vicine? A esperança ela tem que nos mover. Nós temos a ponte, vejam só, que eu tenho certeza absoluta que também é uma das grandes obras que o estado do Rio Grande do Sul precisa, a nossa região precisa, que é a ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga. É uma ponte interestadual que faz a ligação da BR-163, uma das mais longas BRs do Brasil, com mais de 3.000 quilômetros de extensão, e aqui em Itapiranga e Barra do Guarita ela está dividida por um rio. Vejam só a importância da nossa região aqui no noroeste do estado, das missões, né, da Ampla, de poder escoar toda a sua produção, de poder escoar todo o maquinário que aqui é produzido, de escoar todos os seus produtos, sejam eles da produção primária, por esta ponte, ligando para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, indo então para Minas Gerais, São Paulo, fica muito mais perto. Então eu sempre digo que aquela ponte, nós somos parceiros também junto com a Muceleiro, de tirarmos ela do papel, tanto que nós temos uma boa notícia. Nós, quando visitamos o ministro Tarcísio, ele nos desafiou. Ele disse o seguinte: colocam lá junto com a bancada federal de vocês, eu preciso de 10 milhões para o projeto sair do papel. O projeto, 10 milhões. E o que é que nós fizemos junto com a bancada de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul? Cada estado conseguiu 5 milhões. E em questão de 30 dias, nós conseguimos incluir na pauta da bancada federal, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, e cada um arrumou 5 milhões de reais. Então já está para o ano que vem na proposta de nós podermos elaborar o projeto da viabilidade daquela construção da ponte. Vejam só da importância que é isso. Uma iniciativa espetacular da Mufron, né, que o nosso prefeito, importante já que tu falasse da ponte, esse teu amigo e ex-prefeito aqui foi indicado e já foi eleito agora
tá? Eleito presidente da Fundação Pró-Construção da Ponte Porto Mauá Posse. Então, estou comunicando e pode me dar os parabéns, foi eleito por unanimidade, tá? Unânime a eleição. Mas, brincadeiras à parte, João, isso é importante porque, através de uma articulação da associação, eu sei que também estiveram juntos lá o prefeito de Porto Mauá, o prefeito Nego Vaz, o prefeito de Santa Rosa também, o Mantei, estiveram falando com o Bibo Nunes, e o Bibo Nunes garantiu o recurso, que não é 10 milhões, mas esse nosso projeto aqui, para o projeto chamado, o projeto técnico, isso. 1,5 milhão, acho que dá para se fazer. Então, já temos garantia do deputado Bibo Nunes de que vai nos destinar o recurso, e aí nós poderemos fazer o projeto da ponte, o projeto executivo da ponte, e diferente do que está acontecendo, nós estamos torcendo para o Porto Xavier. Não temos ciúme, né? E sabe, Vicine, que muitas vezes as pessoas, ou até nós mesmos, nós somos muito imediatistas. Nós achamos que isso tudo tem que acontecer em questão de meses. E não é assim. Vejam só, muitas ações que hoje estão sendo promovidas, elas vão surtir efeito daqui 5, 8, 10 anos. Né? Então isso é importante que se diga. Nós não estamos brincando de um jogo de futebol que 45 minutos vira e mais 45 alguém ganha ou perde ou empata. Né? Aqui estamos falando de projetos de desenvolvimento que abrangem um poderio muito grande e principalmente precisa-se de um orçamento muito grande e precisa também que o governo compre essa ideia, seja da ponte de Porto Mauá, seja da ponte de Barra de Guarita, seja das usinas hidrelétricas que porventura também podem sair do papel ainda, que eu sempre digo que também não podemos esquecer delas. Claro. Teremos problemas socioambientais? Teremos, mas eu acredito que os problemas socioambientais de uma usina serão muito pequenas em comparação com o desenvolvimento econômico e social da nossa região se nós tivermos. Então nós precisamos sempre colocar na balança o que é prejudicial e o que é benéfico. O que se ganha mais e o que se perde mais. A sociedade vai ter um retorno considerável com isso? Sim. Tendo, nós somos parceiros nessas lutas e nessas brigas. E das usinas, eu espero que elas saiam do papel, sim. Nós, inclusive, colocamos isso como em pauta na nossa reunião, e todos os prefeitos entendem que sim, que o estudo de viabilidade tem que sair, saber onde vai inundar, onde não vai, de que forma o governo federal vai realocar os moradores para um outro lugar, mas o estudo precisa ser feito. E nem isso, há um tempo atrás, a Justiça deixou, porque algumas ONGs estavam aí acenando que transformaríamos o Rio Grande do Sul em um mar. Mais ou menos assim era a devastação que ia acontecer com o Rio Uruguai, com as usinas. E não é assim, né? É uma pena que isso não está saindo do papel. Mas estamos brigando. Então vejam só, são ações que começam e precisam ser desenvolvidas a longo prazo para sair do papel. Né? E acho importante, o prefeito tocou bem nessa questão, a noção, o respeito, né, ao tempo. Nós, por exemplo, Porto Xavier, ótimo. Perfeito, há um recurso federal, há um processo licitatório em andamento, vai sair com recurso público. Aqui a de Porto Mauá Posse é um outro projeto. Nós conseguindo o recurso para fazer o projeto, aí teremos condições de os dois países fazerem a concessão, ela vai ser construída para iniciativa privada, é dinheiro particular. Exato. Então é importante, hein? Nunca estivemos tão perto das duas pontes da presidência. Porto Xavier que está andando, e aqui eu pretendo, nesse período que eu sou presidente, junto com a comunidade regional, e a associação está junto disso, eu sei, né? Precisamos de mais da associação para isso, para nós termos a licitação da concessão dessa área. Exato. Pô, aí, né? A senhorita pode ir lá tomar uma cerveja. Não, você não toma cerveja, só sucos, né? Mas vai lá para lá para Alba Posse, para Uberá. Espumantes eu tomo. Espumantes, então tá. Espumantes tem ótimos também. Ou então vai até Poçadas, aquela costaneira, e nós queremos fazer uma parecida. Nós não somos invejosos. Achamos linda aquela costaneira de
lá de... Porto Lucena, Porto Veracruz. Isso, toda a Toda nossa a costa, aqui passando vai ser mais Alecrim. bonita que aquela da capital de Misiones. Verdade, Né? verdade. Vai ser uma linda Exatamente. costaneira pelo trabalho e pelo desenvolvimento que ela vai trazer. Sabe que, Vicine, falando até de desafios, né? Nós temos um grande desafio pela frente também para o ano que vem, que é trabalharmos a questão daqueles aditivos do contrato da Corsan, né? Que Pois é, eu ia perguntar agora, como é que tá a questão da Corsan nessa retrospectiva? Nós desde o início do ano nós vínhamos trabalhando e ouvindo também tanto a FAMURS, governo do estado, a própria Corsan, né? O governo do estado ele tem muito nítido de que a privatização é para acontecer, isso é um fato, isso se nota, se percebe nas falas, né? Nós aqui dentro da nossa associação, em todas as reuniões, nós sempre fomos muito transparentes. Tem prefeitos que são favoráveis à privatização, prefeitos que não, mas nós resolvemos em uma reunião de que se nós decidíssemos, a maioria decidisse de não assinar, nós não assinaríamos o contrato. E assim nós decidimos de que a nossa regional não assinaria os contratos, os aditivos com a Corsan. Sabemos agora que nos últimos dias Santa Rosa é o único município da nossa regional que acabou assinando, né? Obviamente que deve ter os seus motivos e quem somos nós para dizer se eles são corretos ou não, né? Mas eu acredito que a administração vislumbrou algo que pudesse assinar. Nós entendemos que não vamos, por vários motivos. Primeiro porque nós temos um contrato vigente com a Corsan, né? Os contratos até eles são em datas diferentes. Por exemplo, Boa Vista do Buricá tem até 2034. Então vejam só, 2034, 2033 é para ser a concretização do novo marco do saneamento. Então teríamos tempo para isso. O novo aditivo ele estabelece aí uma concessão de mais de 40 anos para a Corsan, que nós sabemos que será privatizada. Então é muito tempo, são 40 anos. Eu entendo que o prazo ele é muito longo. Segundo ponto, por que nós não vamos por enquanto assinar o aditivo? Os valores são muito irrisórios que o governo do estado quer repassar para os municípios, né, com o leilão da Corsan. E os municípios terão um comprometimento muito grande com a sociedade, com a comunidade. Nós teremos um investimento muito alto também a ser feito para que nós possamos atingir os 90% do tratamento do esgoto. E quando digo os municípios para as pessoas de baixa renda, por exemplo, serão os municípios os responsáveis para a execução do serviço de saneamento básico e não a terceirizada ou a empresa que será privatizada, né, ou a empresa que vai comprar a Corsan. As demais eles fazem, mas por que da baixa renda não? Então isso nós entendemos que é errado. E nós solicitamos à Corsan, então, que acrescente no atual contrato as metas e obrigações do novo marco do saneamento básico. Então, se nós temos um contrato vigente, nós só acrescentamos as novas metas no nosso contrato vigente e continuaremos a trabalhar. Porém, nós sabemos que ela poderá ser privatizada lá em março. Todos os municípios, mesmo não assinando os aditivos, ela será privatizada, né? Mas nós podemos dizer o seguinte também, não, nós vamos assumir esse serviço. Então isso tudo será ainda tratado dentro das reuniões com os prefeitos, se cada município irá cuidar da sua Corsan, da sua abastecedora de água, ou se transformaremos isso regionalmente em um único sistema, onde teremos um consórcio que vai cuidar, ou até mesmo se nós, dentro desse viés todos, pensaremos em nós vendermos a Corsan. Porque o poder concedente da água somos nós. E aí tem a questão da infraestrutura, tem a questão de toda a parte dos móveis e imóveis da Corsan, né, que passariam a ser dos municípios, né? Nesse ponto, eu talvez tentando entender por que a prefeitura hoje, enfim, contrariando os demais, assinou, que de fato a Corsan também, em Santa Rosa, há mais tempo investe em saneamento. Eu lembro quando fui assessor, secretário do Antônio Carlos Borges, que foi prefeito de 77 a 82, a Carol nem tinha nascido, a Tainá nem falar, nem a mãe dela não tinha nascido. O João já estava de calça curta por aí. Acho que não, né, João? Me chamou. Eu acho que o João ele eu sou de 81, de 80, eu sou de 80. Ele é pouco mais velho do que eu. A gente é da mesma geração ali. Vocês são uma piazada, então. Pode chamar de piazada. Vejam bem,
lá já se fez a lagoa de oxidação aqui. Viu só? Então é uma obra antiga e hoje, depois no tempo do Colares, também foi feito, eu recordo, eu era prefeito, meu primeiro mandato, foram feitos mais de 17 quilômetros de rede de esgoto, né, de coleta. Então é um pouco diferente, eu até entendo o prefeito Anderson Mantei, que para as condições de Santa Rosa, pelo que eu pude sentir, era mais favorável. Não, óbvio, e nós nunca apontamos o dedo dizendo o que é certo e o que é errado, muito pelo contrário. Eles negociaram aqui e estão nessa liberdade, obviamente, né? E nós sabemos também, é importante que se diga, nós sabemos das deficiências de alguns setores da Corsan. Isso é fato verídico. Nós sabemos de inúmeros problemas que existem na cidade. Ponto. Nós sabemos das deficiências, mas eu acho que poderia ser melhor conversado do governo do estado conosco, poderia ter sido trabalhado com mais tempo, né? Essa questão toda dessa privatização. Mas enfim, quem somos nós hoje para discutir isso, porque já está tomada a decisão, né? Mas entendemos nós que por esses motivos aí nós não assinaremos os contratos e tentaremos nós então viabilizar esse serviço para a população. Muito bem, já estamos com o nosso tempo esgotado e quero agradecer a presença, dizer que nós aqui do Portal Plural, em especial a mim que estou sempre fazendo as coberturas lá, que eu não imaginava, João, a importância que tinha a Associação dos Prefeitos. E depois, estando lá dentro e vivenciando e observando vocês, todos os prefeitos unidos em benefício à comunidade, a gente começa a ter uma visão diferente do que é a questão gestão em equipe. Porque isso é uma gestão em equipe. Então, é como se naquelas reuniões um prefeito fosse o gestor de todos. É uma coisa muito interessante. É todos decidindo por todos. É um trabalho de prefeito em equipe. E eu não tinha o conhecimento disso. Tanto que, Carol, assim, ó, eu quando assumi, eu usei meia dúzia de palavras e disse o seguinte: eu serei um interlocutor das nossas decisões. Exato. Vicine, nós tomamos decisões lá dentro, a maioria tomou decisão contrária ao meu pensamento pessoal. Mas eu sou o interlocutor das decisões da maioria. Eu não posso dizer o que eu penso, o que eu acho. Eu preciso dizer aquilo que o grupo decidiu. Então vejam só, muitas vezes você acaba se contrariando. Não. Se você conseguir ser transparente, correto, coeso, você consegue fazer isso. E muitas situações, né, a gente era contrário a uma decisão que lá foi tomada, mas nós éramos os interlocutores daquilo. Então são também questões difíceis de serem trabalhadas, né? Para não criar um atrito, para não criar uma divisão. Então isso tudo nós conseguimos também trabalhar dentro da nossa associação. E deixar, né, a par, né, essa questão partidária. Né? Exato. É interessante isso. Precisa. Então, muito obrigada, João. Desejo que 2022 para a Mufron seja um ano de muitas decisões leves, porque se a Mufron tiver decisões leves é porque nós também estaremos vivenciando momentos mais leves. Então, muito obrigada. Um feliz 2022. Que o teu sucessor possa aí também seguir os teus passos. A gente sabe a competência que o Jones Cunha tem, o prefeito Jones Cunha tem, que também é um homem que tem uma visão excepcional, que é muito prático nas questões, que se expressa muito bem. Então, eu acredito sim que a Mufron tem uma caminhada gigantesca pela frente. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Carol, ao Vicine também, aí, que sempre é nosso parceiro. Agradeço a todos que estão acompanhando também o bate-papo de sábado, né? Como eu disse no início, nós estamos vivendo um momento único e o mais especial de todos os anos, que é realmente a comemoração do Natal, do nascimento de Jesus. E eu acho que é um momento que eu peço aqui para que cada um de nós possa fazer uma reflexão importante de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós praticamos. Quando nós errarmos, que nós assumamos o nosso erro, que quando nós acertarmos, que nós também falamos que mais pessoas estiverem envolvidas com os nossos acertos, que nós tenhamos aí um 2022 totalmente diferente do 2021, principalmente na questão da saúde, em questões pontuais, como nós vivemos esse ano, um desenvolvimento econômico sustentável muito bom,
o desenvolvimento econômico extraordinário, que isto continue, que fortaleça cada vez mais. Que nós teremos um desafio muito grande no ano que vem também, obviamente nós sabemos disso, estando como prefeito, estando como presidente. Mas eu preciso que cada cidadão faça uma reflexão da sua vida e que nós possamos juntos construir uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais coesa, mais unida, mais forte, com muita moral, com muita ética, com muito discernimento, que nós possamos estar juntos em todos os momentos, acertando ou errando, esse é o principal objetivo. Então fica aqui um beijo no coração de cada cidadão da nossa regional. Eu tenho a grata satisfação de ter sido presidente dessa associação, a qual penei muito para conseguir realmente concretizar muitas das ações, mas foi através da união de forças que nós conseguimos superar. Então fica aí um forte abraço do Joãozinho Sene, presidente da associação e também prefeito de Boa Vista do Buricá, porque eu costumo dizer lá, Vicine, que eu sou um de vocês. Então a população saiba que eu sou um deles, né? Porque eu vivo com eles, eu converso com eles, olho nos olhos das pessoas e com isso a gente consegue tentar acertar da melhor forma possível. Então, um abraço e um beijo no coração de cada um, em especial de vocês dois, meus queridos amigos. Muito obrigada. Ok, Carol, João, Tainara. Veja, eu estava, enquanto o João falava, eu me lembrei, eu, há um ano atrás, no Natal passado, eu era prefeito. Agora eu não sou mais prefeito. Então, vejam, é bom saber, meninas, rapazes, Machado de Assis, se não me engano, na Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das obras dele, diz o seguinte: tudo passa. Mesmo as coisas que mais duram, logo passam. Não adianta a gente se agarrar nas coisas transitórias aí. Eu, como poucos, posso dizer, eu já fui 5 vezes. Eu fui prefeito e deixei de ser 5 vezes. Né? Bom, algumas eu me religi, então foram 3 vezes, na verdade. Mas a gente tem que se dar conta que a gente tem que honrar o cargo, não é fazer com que o cargo, a gente se sinta honrado pelo cargo. Tem que ter o cargo para fazer dele uma ferramenta de construção. Como esse alemãozinho querido aí, Joãozinho, não posso chamar dele alemãozão, né? Chamar de o Joãozinho alemãozão, aí não vai cair bem. Então, alemãozinho querido aí. O Seno, lá da Boa Vista do Buricá, e os amigos todos que integram a associação, muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês, homens, de cada uma de vocês, mulheres que estão associadas, né? Como no caso, na associação tem a Roseli lá, que é uma mulher, secretária executiva, que pega junto. É quase uma presidente, a Roseli, né? É uma espécie, né? Uma eminência parda lá também, né? Então, é muito bom. E esse é meu primeiro Natal em que eu estou aqui também num processo de comunicação que me honra, me orgulha muito, ao lado dessa garotada, mas com um objetivo muito claro. O Portal Plural quer ser uma ferramenta a serviço do bem, a serviço da construção, a serviço da promoção das coisas e muitas coisas boas que a região nossa produz, faz. E o grande bem é justamente essa solidariedade, fruto do respeito que as pessoas têm entre si, e porque se respeitam, se associam, se aglutinam, e certamente o resultado é sempre melhor. Então, obrigado, meu senhor, por vivermos uma terra em que pode celebrar o Natal com a convicção de poder desejar esperança, a certeza de coisas boas hoje e amanhã. Um ótimo Natal a todos. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de ambos aqui. Muito obrigada. Lembrando que o Natal é o momento em que nasce o amor. É o dia em que o amor nasceu, o amor universal. E que neste Natal e neste ano que se inicia, possa nascer em nós a solidariedade. E tem uma mensagem que diz assim, que neste ano eu possa lembrar dos que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz. Que eu possa lembrar daqueles que odeiam e fazer por eles uma prece de amor. Que eu possa perdoar todos aqueles que me magoaram e fazer por eles uma prece de perdão. Que eu lembre dos desesperados e faça por eles uma prece de esperança.
que eu esqueça as tristezas deste ano que termina e faça uma prece de alegria pela esperança que virá. Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor e faça por ele uma prece de fé. Então, Feliz Natal e um belíssimo 2022.